com vocês. Mais um programa, mais uma entrevista especial aqui no BugriCast. Hoje vamos trazer um convidado muito especial para falar sobre as suas experiências como bugrino, sobre a sua trajetória como torcedor, mais uma pessoa bastante conhecida aí do dia a dia do campineiro, envolvido aí, não no lado esportivo, do lado pessoal, eu tenho certeza que ele é super envolvido com o esporte, mas ele também faz um trabalho importante na rádio CBN Campinas, falando da cidade, falando de todos os programas aí que são pertinentes para o nosso dia a dia. Já tivemos aqui no último programa o Adriano Francino, lá da Rádio Educadora, contando um pouco das suas histórias como bugrino, e hoje a gente traz aqui o Flávio Paradella, da CBN Campinas, e para quem conhece das redes sociais, o Xandson, mas ele vai contar para a gente também da onde vem esse apelido, @Xandson com X. Flávio, muito obrigado aí pela sua presença, estamos muito contentes aqui de trocar alguns minutos, algumas palavras contigo, falar um pouco de Guarani, falar um pouco da sua experiência como torcedor e também conhecer um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigado aí pelo seu tempo, a gente está muito feliz de ter você aqui. Queria agradecer bastante, Lucas, pelo convite, agradecer ao Thiago também, daí o pessoal todo do BugriCast, a gente acompanha, né, esse trabalho muito legal que está sendo feito e a gente vê crescer não só o trabalho, né, do podcast e desse trabalho agora sendo feito também por vídeo, mas como está crescendo esse trabalho de rede social do Guarani em qualquer tipo de plataforma, né? A gente pode ir para o Twitter, no Facebook, tem também no Instagram. Isso está crescendo e isso traz, né, um jeito da gente falar sobre o Guarani, trazer conteúdo do Guarani, e ainda tão importante num momento como esse, né? Que a gente não tem mais aquela nossa tábua de todo dia, da gente poder ir no campo, conversar, ficar ali um pouco fora, né? Até o jogo começa, o pessoal ainda tá lá fora. Corre todo mundo para dentro porque tem que jogar lá, tá ali fora, mas não tem o que fazer. Mas muito legal, parabéns, queria realmente parabenizar todos vocês, Lucas, Thiago e todo mundo que está envolvido no BugriCast. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Guarani e toda essa experiência que está sendo, que é muito legal. Bugrino é uma coisa assim que é legal ser, dói, é duro às vezes, mas o coração sempre fala mais alto e a gente briga entre aspas, né, por esse clube que já deu muita alegria e vai dar, continua dando alegria porque é gostoso demais ser bugrino. É isso aí, hoje com a gente Thiago Andrade participando aqui da entrevista. Eu e o Flávio somos bugrinos de uma geração, o Thiago um pouco mais novo, temos várias perspectivas, vários pontos de vista. Tudo bem, Thiagão? Opa, tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo primeiramente, né, o Flávio, ao canal nosso. E aí eu já vou começar já emendando uma pergunta. Conta pra gente, que se eu sou uma geração um pouquinho para frente, conta pra gente como você começou a ser bugrino, como que foi a sua história com o Guarani, que eu imagino que seja um pouquinho antes da minha, né? Então vamos lá que a gente consegue perceber até pelas linhas de expressão do Thiago e a linha de expressão do Lucas e a minha, né? E já tem coisa muito faltando aqui para cima, mas aí não dá para perceber que tá lá para trás esse negócio de cabelo. Mas foi lá nos anos 80, né? Nasci em 1981 e sou de uma família dos dois lados, tanto do meu pai como da minha mãe, uma família que é uma família lotada, né, de bugrinos. E aí ficou mais fácil, né, nesse inteirinho, porque eu tinha, por parte da minha geração materna, só bugrino. Mas era uma coisa assim impressionante. O meu avô, na verdade, descendentes de italiano, ele, antes do Guarani estar na primeira divisão, a gente fala lá de 49, ele era palmeirense. Assim que o Guarani integrou a primeira divisão, passou a ser bugrino, torcendo por um time da cidade. A minha avó não, a minha avó já vinha de portugueses, né? Aí sim, uma família já com 8 irmãos, acho que 8 irmãos, 7 bugrinos, 1 ponte pretano. Acontece, mas assim, era um negócio impressionante.
Da minha parte aí paterna, né, o meu vô, esse jogou no Guarani. Opa, o meu também, hein? Agora eu tô curioso. Ele jogou no Guarani naquelas épocas que o futebol amador do Guarani, ele saiu antes do acesso. Saiu antes do acesso. Segundo, tem aqui as imagens dele, é sensacional ver as fotos. Jogou pelo Cruzeiro aqui de Campinas, jogou pelo Guarani, jogou pela equipe de bocha do Guarani também. Então tem toda uma ligação. E assim foi também minha avó bugrina, mas não atuante. A minha outra avó, essa aí, era sensacional. Essa já era aquela portuguesa que brigava com o rádio e estava acompanhando. Eu sei que o primeiro derby do Lucas foi um jogo lá em 92, com gol de Tiba. 93. 93, gol de Tiba 1-0. Esse jogo eu lembro muito, me está marcado na minha cabeça. Eu não fui nesse jogo, mas eu lembro de acompanhar com a minha avó, no rádio, lá na copa dela, na casa dela, e a gente acompanhando esse jogo. Era um dia fechado como hoje, né? Isso. Dia até chuvoso, e a gente na copa, aquele bem fechado, a gente não ligou nem a luz, nada, de tanto tempo, mas a gente estava tão vidrado no jogo, e eu lembro muito bem daquela partida, daquela vitória, de ter acompanhado do lado dela. Meu avô, eu estava acompanhando na sala, num outro rádio. A gente estava ali, porque minha avó, ela ficava louca. Ela não ia no campo, mas o que ela torcia pro Guarani era uma grandeza perto do meu avô. A minha outra avó já era mais calma, já era mais comedida, mas gostava também do Guarani. Então eu tenho por gerações, né? Todos os meus avós torcendo pro Guarani. Minha mãe tinha essa torcida também pelo Guarani, apesar de ter conhecido ela pouco, né? Ela infelizmente faleceu lá em 84, mas o meu pai, bugrino. Sempre foi bugrino, atuou como repórter de campo, foi jornalista esportivo aqui em Campinas e nunca escondeu que torcia para o Guarani. E era muito bem tratado lá na Ponte Preta. Era muito bem tratado lá na Ponte Preta, até lembrando da Conceição, que o tratava como o bugrino favorito dela. Então tinha essa. Então a gente tem essa geração de trabalhar no rádio, ter o jornalismo no sangue e o Guarani no sangue. Então eu cresci ouvindo o Guarani, cresci acompanhando o Guarani, e lá por volta de 87, 86, não, mas 86, 88, eu comecei em alguns jogos mais tranquilos, aqueles às 4 horas da tarde no Brinco. Aí eu já comecei aí com o meu avô e com o meu tio, também bugrinos. E aí sim, eu comecei a gostar mais do Brinco de Ouro e foi crescendo, né, essa paixão pelo Guarani. Então começa ali, nos anos 80, finalzinho dos anos 80. Pequeno parênteses aqui para quem está acompanhando a gente, pai que o Flávio faz referência ao Walter Paradella, um fabuloso cronista esportivo de anos de contribuição aqui. E a minha pergunta é com relação a isso, Flávio. Você, criança, imagino que seu pai envolvido no futebol, como que era assim? O pai, me conta uma novidade. Você tinha essa relação? Ele contava um segredo para você, a cabeça da criança imaginando, pô, ele está lá conversando com os jogadores. Como é que é para a criança estar num ambiente, óbvio, com o pai, né, com toda a paixão que existe, mas com esse futebol, com esse Guarani juntando tudo isso? Primeiro que dava um orgulho desgraçado, né? Era um orgulho sensacional de você acompanhar o seu pai fazendo aquela transmissão esportiva, você ligar o rádio e acompanhar. E quem é daquela geração, né, acompanhar a jornada esportiva era algo assim fabuloso, porque era uma equipe que acho que tinha aqui em 2 carros para fazer o futebol. Tinha equipe de apoio no estúdio, tinha equipe dentro, eram 2 repórteres no campo para cada equipe, tinha comentarista, e era de uma riqueza. E cada rádio de Campinas tinha suas 3, 4 equipes, elas lutavam mesmo pela audiência, pela maior audiência. Era impressionante. E aquilo, pô, meu pai faz parte disso, né? Pô, e o meu pai faz parte disso, está lá trazendo as informações do Guarani, está acompanhando, então a gente ficava assim, pô, o que está acontecendo lá, como é que é aquele jogador, mesmo meu pai sempre foi muito comedido quanto a isso, sempre foi um cara mais comedido, mas assim, era muito legal,
Era muito legal de acompanhar, você vê o crescimento. Meu pai já, naquela época, já era um cara bem mais experiente. Quando Uhum. eu comecei a acompanhar o esporte com ele, ele já estava. Ele começou em 66, né? Na Rádio Cultura. E assim foi durante um bom período, eu tô falando aí no final dos anos 80, então o cara já tinha uma larga experiência nisso. E o legal é que eles também estavam desenvolvendo novos talentos. Então, hoje a gente acompanha, por exemplo, um Jorge Vinícius, que foi do Sport TV, tá na TV Tati. Pô, começou aqui em Campinas, com essa velha guarda na época aí, colocando esses caras pra trazer. Colocando um moleque Né? de 19 anos que estava indo na PUC fazendo futebol. Então isso é muito legal. Era muito bacana de acompanhar. Tinha jogos em casa, quando fazia tubo. Meu pai sempre foi vidrado em tecnologia e eu lembro muito bem que a gente fazia jogos na sala. A gente morava, olha só que interessante, no bairro Ponte Preta. Na Ricardo Tim, bem em frente ali o Colégio Dom Barreto particular. Sei, sei. E a sala era grande. Então o que que eles faziam? Meu pai tinha lá a TV, aquela TV Telefunken, né? Antiga, já um tamanho, sei lá, para hoje. Hoje a gente fala de 50 polegadas, antes se tivesse 32 era muito. Mas o pessoal fazia de casa, porque a sala que tinha da TV era grande. Então ele conseguiu criar com aquela TV Telefunken, colocava o narrador na época, ficavam de frente para a TV e um repórter ficava na parte de trás, porque eles faziam um esquema no Telefunken também, que era o receiver, que mandava um quadrifônico e só ficava o som de torcida atrás. E eu ficava acompanhando essas coisas, ficava lá, esperando que o Guarani ganhasse e acompanhando todo esse desenrolar dos caras fazendo um tubo daquela forma. Era muito legal. Então, tem todo esse. Porque eu gostei do rádio e gostei do Guarani. Eu ficava com um gravadorzinho que eu tinha, pegava a narração e tentava narrar em cima. Tinha aquele sonho quando eu era moleque de ser narrador de futebol também. Mas esse sonho foi quando eu era moleque mesmo. Depois eu fui crescendo, fui deixando de lado, mas a comunicação sempre ficou. Isso assim, a comunicação sempre quis. Então Não é uma tinha, coisa bem legal. não tinha como não trabalhar em rádio, né? Com toda essa experiência desde criança e outras gerações, não tinha como trabalhar. Aí você falou uma coisa aí, ó, esperando o Guarani ganhar, né? Você ficava lá, criança, tal. Uma vitória que marcou assim a sua trajetória, pode ser na infância, pode ser na adolescência, pode ser na Ah, fase adulta, ou mais de uma também, assim, você fala, puxa, esse jogo aqui, às vezes nem é um grande jogo, mas às vezes tem um símbolo para você, que você gosta de recordar também. não, um jogo que me marcou foi um grande jogo, sim. Esse jogo para mim é um dos principais da minha vida, foi aquela quartas de final contra o São Paulo em 94, porque foi a primeira vez que eu tive noção que um time do Guarani era superior a um time como São Paulo, campeão do mundo. Bi, E né? bicampeão 92, do mundo, 93. exatamente, bicampeão. E vencendo um Telê dentro do Brinco de Ouro. E naquele momento, a gente sabia, pô, o Guarani é o melhor time do campeonato. A gente não tinha essa dimensão até ali. O Guarani brigava, era muito diferente do que a gente vê hoje. Ele figurava entre os principais do país, mas para minha geração, nascendo em 81, eu não vi ali 86, aquele time, eu era muito pequeno. Então, com o meu crescimento dentro no campo, ver o Guarani, acompanhar aquela que foi o primeiro time que eu falei, pô, esse time enche de orgulho. E a gente chega numa quarta de final contra o São Paulo, um time que tinha. E praticamente foi um passeio, né? O jogo da ida, o Guarani perde. A gente, 1-0. Aqui a gente ganha fácil dos caras. A gente tinha essa noção, porque o time era muito melhor, jogava muito bem. A gente teve aquele baque já no comecinho do jogo, então tem todo um drama para um começo do jogo, que perde o Amoroso já bem no começo. É um jogo que começa, depois vira e tem várias reviravoltas, né, na partida. Entra um reserva e marca gol, que é o Júlio César. Um Valmir marcando gol.
Sandoval marcando gol, e depois quando eu chego em casa, pô, extasiado, né? 4-2 em cima de São Paulo. Estamos numa semifinal do Campeonato Brasileiro, a gente vai escutar o Galvão narrando, e o Galvão empolgado com o gol do Luizão. Sabe, era um time que deixava, que trazia para quem estava fora de Campinas, um Galvão Bueno, um aspecto. Esse time tem que ganhar. É esse time que eu tô torcendo. Ficava no pessoal de fora. Todo mundo gostava de ver o Guarani. E aquilo me marcou. Realmente foi aquela campanha, foi marcante, mas aquele jogo, aqueles 4-2, naquele calor que tava o Brinco de Ouro naquela tarde, foi espetacular e foi muito marcante, realmente. Eu posso errar na conta aqui, Tiagão, você me corrige se eu estiver errado, tá? Mas eu vou tentar traçar um paralelo, porque eu acho que em 94 você não era nascido, você era então, não era nem nascido, olha lá. Porque mais ou menos, igual foi o derby do século. O melhor do time se machuca, entra o reserva. Aqui não é o derby do século para a gente eliminar eles, entendeu? Mas assim, o enredo é muito parecido. O jogo decisivo, mata-mata. Então, para juventude, para molecada aí que tem o derby do século, e a gente tem também, né, por ter vivido os dois, mas que tem como uma grande referência aquele jogo contra o São Paulo, foi muito parecido em toda a história que aconteceu, fazer as contas, 18 anos depois. E tem um adendo também para o pessoal. Nessa época, até 1998, por aí, eu não estou falando da torcida do Guarani, eu não tinha a Ponte como um adversário, como uma rival. É impressionante isso. Hoje, obviamente, eu tenho. Isso aqui não é menosprezo, não. No momento não é menosprezo, não. É porque a Ponte não figurava entre os principais, não figurava na Série A. A Ponte foi figurar na Série A com aquele time de 97, que eu acompanhei aquele time, torci tanto contra, mas aquele time realmente jogou bem naquela Série B e subiu, né? A Ponte foi em 98. E aí sim, 98 foi meu primeiro derby. Esse foi o meu primeiro derby. Então, para mim, a Ponte não era um rival. Eu ficava na escola, os meus rivais eram palmeirenses, corintianos, são paulinos, os flamenguistas, porque o Guarani fez em 93 4-0 no Corinthians, aquele jogo maravilhoso na noite do Clóvis. Isso o Guarani pegava o Palmeiras, nessa época, em 94 já começava, mas em 92 teve 5-2, no começo da era Parmalat, aquele jogo também espetacular do Edilson. Então, eram jogos assim que marcavam muito e a rivalidade era outra realmente. Pra gente, naquele momento era outra. Depois realmente se tornou o que é, para mim a maior rivalidade do país. Acho que ela é comparada com Inter e Grêmio, pelo tanto que mobiliza a cidade no momento que começa, né? Porque a gente começa, tá aqui uma semana tem derby, se tem jogo no meio a gente não tá nem aí, tá lá a gente tá pensando naquele derby que vai começar. Até uma semana ninguém tá falando nada, mas uma semana pro derby é impressionante, como o pessoal muda a chave e que se dane o que tem no meio. Somos da mesma geração. Vai lá, Tiagão. Você acha que hoje, então, a gente tá no auge dessa rivalidade? Porque antes não era tanto, era mais uma parceria, mais ou menos, né? Como se fosse um irmão mais novo. E agora, você acha que a gente está agora, que tá os dois bem parecidos, né? Você acha que agora a gente está mais no auge, assim, tá bem no máximo disso aí? Eu acho que não é que é o auge. Eu acho que essa rivalidade foi retomada. Foi retomada a partir de um estabelecimento melhor da Ponte. Ela se estabeleceu a partir de 98, porque ela vinha de péssimas gestões, e o que a gente deu um Ctrl-C, Ctrl-V, né, depois nos anos 2000, e a gente aqui passou a não figurar entre os principais, mas se a gente for colocar nos anos 70, aí se eu for colocar na época do meu pai, a rivalidade era ainda maior, porque eram dois times que rivalizavam com os times da capital e os times do Brasil. Os caras tinham medo. Os caras tinham medo de vir no Brinco e os caras tinham medo de vir a Campinas.
Aqui não dá para negar isso. Os caras tinham medo de vir a Campinas. Pelo time que tinha o Guarani, pelo time que teve também a ponte ali de 76 até 82, por aí. Tinha um time forte. Então, eu acho que o auge foi ali. O auge dos dois. E tanto é que os melhores resultados, tanto de Guarani e Ponte Preta, estão naquela região que a gente que não é da nossa geração. Nem sua, Thiago, e nem nossa, né, Lucas? Não. Então, a gente conta essa história que é muito legal. A gente retomou. A partir de 98 para cá, a gente foi retomando. Os derbys foram acontecendo em campeonato brasileiro, de Série A, campeonatos paulistas. Os dois que chegaram novamente num panteão maior, recuaram, regrediram a uma Série B, e o Guarani foi ainda pior, que regrediu para uma Série C, que nem regrediu, nunca foi, né? Nunca foi. Série C o Guarani, mas ficou muito tempo. Então, é algo para a gente pensar, sim. A nossa rivalidade, ela volta a estar assim na flor da pele, mas acho que o auge foi lá nos anos 70, comecinho nos anos 80. Essa é uma pergunta que nem todo mundo gosta de lembrar. Fazer faz parte, né? A gente fala do grande jogo que nos marcou. E aí é fácil. A gente fica aqui 3 dias falando de jogos que nos marcaram positivamente. E aí você falou um pouco aí dessa situação recente do Guarani e tal. Algum jogo que te marcou negativamente? Você fala, puta, aquele dia... Vergonha de ser bugrino ninguém tem. Mas aquele dia fala, puta vida, onde meu time vai parar? Ou, às vezes, uma derrota muito dolorida, né? Eu pego o exemplo do meu pai, que é um cara bem tranquilo, assim, com futebol, mas ele fala de 86, que não é a nossa geração, com uma dor no coração, assim, porque por tudo que aconteceu no jogo, né? Então, assim, uma partida que você dá uma chateação acontecendo e que talvez te chateie agora quando você lembrar. Tem, assim, infelizmente... Várias. Várias. Algumas são de questões de... O time era realmente melhor. Por exemplo, eu falei de um jogo marcante para mim de vitória contra o São Paulo. Na sequência teve o jogo contra o Palmeiras. Mas você pega o Palmeiras daquele time lá, era Rivaldo, Edmundo, os caras tinham uma seleção. Roberto Carlos, a coisa não era fácil ali. Mas o Guarani, mesmo sem o principal jogador do Brasil naquele momento, que era o Amoroso, fez um jogo muito bom na capital. Aqui já não foi tão bem, eu estava nesse jogo. Nesse jogo a gente tomou, a gente foi totalmente dominado pelo Palmeiras, e tanto é depois, o Palmeiras pegou o Corinthians e atropelou, né? Passou o trator por cima, uma tranquilidade para ser campeão brasileiro. E aqui eu falo, pô, que coisa, né? Perdeu o seu principal jogador, um cara que poderia ter mudado, sim. É um jogador só, mas é aquele cara que segura, né? Tá falando de um Amoroso. Imagina o que o cara poderia ter feito contra um Palmeiras, que já tinha feito, com o que o Guarani jogou na primeira partida e depois tomou a virada, mas ia dar uma impressão melhor, ia ter mais volúpia no segundo jogo, e a gente vai ter sempre e se? Então, naquela segunda partida, ok, perdeu, mas pô, se a gente passa do Palmeiras, a gente ia ser campeão. Cara, a gente ia ser campeão. Aquele time do Corinthians não ia aguentar. O Guarani não ia. O Guarani era muito superior àquele time do Corinthians. E esse é um jogo que me marcou, mas não é um sentimento tão triste assim. Mas você ficava naquela expectativa. Agora, alguns rebaixamentos. Principalmente aquele rebaixamento no último jogo contra o São Caetano, na Série B. Foi 2012. 2012. Era um ano que você já sabia o que estava acontecendo. Mas era mais um. Era mais um rebaixamento, uma Série C. A gente sabia, a gente já conhecia, né, a Série C. A gente já sabia que tem que enfrentar Macaé, tem que jogar em Madureira. E para jogar em Madureira você não sabe como é que você chega e como é que você vai embora na sequência. Eu vi aqui acompanhando as transmissões, o pessoal para fazer. Tem que ficar numa pousada e tem que chegar num determinado horário. É complicado, cara. E qual que é? E até quando?
porque vai ficar nessa gangorra, vai e volta, já demorou para subir aquela vez, e a gente cai de novo, numa situação completamente vexatória. E eu lembro nesse dia que eu nem estava no campo, dane-se. Pô, e naquele ano a gente teve um ano tão maravilhoso, né? Que tá lá, tá ali atrás do Thiago, essa semifinal. Foi exatamente nesse ano. Ano de 2012. E a gente termina 2012 naquela maneira melancólica, triste. Pô, nada deu certo. O Vadão continuava e as coisas... Um monte de golpe, jogador não joga, o Bruno Mendes não jogava no campeonato porque estava com expectativa de ser vendido, e vendeu depois, jogou um jogo e já foi embora. Negócio assim, você falar, eu não vou mais no campo. E aí, realmente, naquele jogo eu não tava. Eu lembro que eu tava num churrasco na casa de um amigo meu, Bugrino também, locutor Edgar Martins, tá lá em Bauru agora, e a gente só acompanhando, a gente sabe, perdeu. E assim, sabe aquele sentimento de, desculpa a palavra, mas foda-se? Mas a gente já estava esperando. E é um sentimento ruim. Esse é um jogo que me marca porque ficou esse sentimento péssimo de não ter uma perspectiva num futuro. Então foi um jogo que me deixou triste, bem amargurado. E vou guardar esse jogo por um bom tempo até que tem um outro que, né? Valeu, Guarani, que sempre arranja alguma coisa pra gente. Tomara que demore Tomara bastante. que não. Tomara que não, mas é bom a gente já estar com um pezinho lá pra trás, que é sempre difícil. E adiciono também aquele 3-0 que a gente tomou em casa pro Atlético Sorocaba, em 2013, Nossa. 6 meses depois. Aí você começa 2013, já tem um derby. Como é que era? O Zé Teodoro, né? Técnico. Que time horroroso, gente. Que time horroroso aquele. Tomar gol de Ramírez do meio campo. Gente, é triste. E tinha um cara lá se matando pelo Guarani, o Fumagalli, né? No meio daquele turbilhão, o cara tá lá, o cara fez um golaço naquele jogo, empatou o jogo, mas o time era horroroso. E quando eu vejo alguns outros jogadores desse time lá de 2013 ganhando o que estão ganhando, Diogo, lateral lá do Cruzeiro, tá no Grêmio agora, passando no Palmeiras. Pô, péssimo, e o cara tá ganhando o que tá ganhando. O cara tem empresário bom, viu? Pelo amor de Deus. Tem uns caras que a gente não entende. E assim, acho que é uma pergunta que a gente faz com frequência aqui. Pô, você tem um histórico de Guarani gigantesco, família. Só que também você é uma figura pública, né, cara? Você tá na CBN, você tá nas redes sociais, tá aqui conosco, tá demonstrando aí a sua história com o Guarani. Isso não te preocupa, cara? Assim, né? A gente sabe que existe aquele tabu, né? Tá certo que no seu lado você não trabalha com esporte, mas tem aquele tabu, né? O cara não pode falar o time que ele torce, porque senão isso pode dar algum tipo de prejuízo profissional, enfim, para a carreira do cara. Você leva isso numa boa, cara? Como é que é? Pelo visto, sim, né? Eu levo numa boa, como eu disse, meu pai trabalhou muito tempo no jornalismo esportivo, era repórter de campo e nunca escondeu o time que torcia. Acho que respeito. Por mais que tenha a zoação, tenha uma brincadeira, lógico, eu uso meu Twitter, faço lá quando perde, coloco uma coisinha, né? Quando os irmãos perdem, coloco uma coisa, aconteceu uma coisa engraçada lá, tal, essas coisas. Mas eu tenho amigos pontepretanos no Twitter, essa é a conversa. Então, não é uma provocação, um desrespeito aos pontepretanos. Tanto é que a gente está falando aqui no BugriCast. Eu não vou citar a APP ou qualquer outro tipo de tom pejorativo. Não é um momento, para mim não é. Por isso que, pelo menos, eu sempre tive respeito da audiência da CBN, que sabe muito bem que eu sou bugrino e posso até provocá-los em algum momento ali, uma brincadeira, tal, mas sempre foi com respeito. E transparência, sabe? Como você disse, eu não trabalho diretamente com o esporte, mas por muitas vezes já tive que fazer. Já fiz o CBN Esportes Campinas, já fiz jornada esportiva, já fiz derby, já fui repórter de derby.
que, na verdade, eu acompanhava a torcida. Então ficou fácil até, né? Que eu estava no meio dali de um pessoal que eu já acompanhava, né? Pois Então, é. eu já ia ali subindo toda Monte Carmelo para ir até o Campo da Ponte. Mas eu ficava ali no meio da torcida. Eles só me acionavam quando antes, no intervalo e depois. E aí eu vou lembrar de uma história que é aquele derby do gol do primeiro minuto. Opa, de manhã. Aquele gol do primeiro minuto do nosso. Aquele gol quase no meio campo também. Como é que era o nome dele? Kaique, né, que fez? Kaique, exato. Tá, 1-0 do Kaique. 1 a Achei que você estava 0. falando de manhã, que eles fizeram contra. Eu lembro. Esse eu acompanhei aqui, mas esse eu não fiz a partida. Mas do Kaique eu acompanhei. Eu estava acompanhando a torcida do Guarani, então me reuni ali em frente ao Brinco e segui, né? Até o Campo da Ponte, lá na entrada. E aí eu fui trazendo como é que tá a segurança, o que tá acontecendo, olha. E assim, lógico, eu vi o negócio acontecer ali, o pessoal tá aqui, a polícia mandou de voltar, então vai trazendo essas informações. Que eu não tenho esse áudio, ainda bem, mas se você acompanha o começo, o intervalo e o fim, a voz deu uma alterada. Porque realmente, aí durante o jogo eu não tenho entrada. Eu não e 1 minuto de jogo já tô lá pulando junto com a galera. E a agonia daquele jogo que não acabava. Não acabava. E aí eu tava vendo o jogo, o pessoal lá do outro lado, e a bola batendo na trave, dizendo, não, acaba com esse negócio. Mas foi bem legal. Então, essa é uma passagem aí. E fazer o quê? Sempre eu torço, não escondo, e respeito. Acho que mais o respeito em si. E saber que o cara, quando manda alguma mensagem, por exemplo, numa rede social pra mim, eu respondo numa boa. Sinceramente, eu nunca recebi nenhum xingamento, nada de mais grave, assim. Lógico, quando perde tem a provocação de volta. Eu vou fazer o quê? Eu vou aceitar, ué. Sorte sua, não? Sorte sua que você não recebeu, não? E aí, Flávio, você costuma também ir para o estádio? Como é que é a recepção da torcida com você, assim, que te acompanha na rádio? Eu falo sinceramente, já fui mais. Não por causa só da pandemia, lógico, óbvio. Mas antes dessa loucura começar, eu sinceramente já fui mais. Esse ano de 2012 para mim foi divisor de águas, tá? Até esse ano eu ia praticamente todo jogo. Todo jogo eu tava no Brinco. Eu segui por muitos anos sendo sócio torcedor e sócio do clube. Estão pagando as duas, que a gente não tinha essa modalidade, né? Então eu era sócio do clube, não ia no clube, pagava porque eu tinha essa possibilidade, então eu ajudava o Guarani. E também tinha um camarote lá no Brinco. Tem um camarote. Mas de 2012 para cá foi uma decepção muito grande. Naquele ano mesmo. Tudo que aconteceu, eu ia desse jogo aí do Guarani, acho que esse Guarani, se eu não me engano, Guarani Ponte aí, essa semifinal, foi o último jogo que eu fui com meu pai. Que a gente ia todo jogo. Ia lá, acompanhava, mesmo numa Série C que a gente já tinha passado, a gente tava lá 9 horas da noite jogando com o Brasil de Pelotas, sei lá qual que era o jogo, mas a gente tava lá, mas a partir de 2012 eu falei, não, eu tô sendo muito trouxa. Sinceramente, eu tô sendo muito trouxa. Os caras estão fazendo o que estão fazendo. Eu sou sócio torcedor, sou sócio do clube, tô pagando o camarote, tô pagando o ingresso, tô lá todo dia. E nada, os jogadores não tem, mas é uma atrás da outra. É um presidente atrás do outro, é um dirigente atrás do outro, sacaneando e fazendo o que tá fazendo. Eu vou dar um tempo. E aí começou a ser mais esporádico. Não que eu tô acompanhando porque só quando tiver na fase boa, não é isso. Não é isso, mas me deu uma decepção de uns tempos para cá com algumas administrações, com todas essas administrações nesse século, vai. Nesse século. Então, é um negócio complicado. Não sei se eu tô certo, se eu tô errado, mas me deu um sentimento ruim e eu
deixei de ir, o que era quase toda semana tá no brinco, eu deixei. Teve o nascimento do meu filho, aí você tem outras coisas, é difícil conciliar em alguns momentos, até quando, vou no jogo, o jogo é 7h30, pô, não pode, o moleque tá querendo dormir, aí o final de semana, pô, que sensacional, vamos no jogo, o jogo é 9h da noite, porra, mas que cacete, não dá pra, gente, pô, torcedor só se ferra, então, são várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo, mas a principal foi essa decepção com a parte diretiva, não com a torcida, nada, mas a parte diretiva do Guarani. E essa missão aí, cara, um filho um pouco maiorzinho, outro que acabou de nascer, a geração de bugrinos da família Paradela precisa continuar, hein? Sim, ela continua, e quem tem aí filho pequeno sabe que é uma dureza, né, iniciar, porque foi fácil, né? Ser iniciado no Guarani foi fácil, porque eu tinha uma família de bugrinos e um time que tinha sido vice-campeão brasileiro, eu já estava indo nos estádios com aquele time que foi vice paulista, eu não fui na final, e eu lembro daquele dia que eu comecei a juntar o quebra-cabeça, depois de um tempo, falar, pô, naquele dia era final, eu lembro que eu estava porque eu já ia no campo, né, em alguns jogos e tal, tem jogo do Guarani hoje, e o meu tio e o meu avô estavam indo. E aí minha avó falou, não, hoje você não vai, porque hoje é um jogo grande, né? Hoje é um jogo contra o Corinthians, você é muito pequeno ainda para ir num jogo como esse. Tá, tranquilo e tal. E os dois foram e tal. Aí depois que eu entendi o que era aquela tropa que estava em casa, porque veio a família de São Paulo, toda aqui para acompanhar a partida. É até um corintiano no meio, né? Que estava lá de São Paulo. Mas veio... O que está acontecendo? Por que não é aniversário de ninguém? Por que tá isso tudo? Aí depois de um tempo que eu fui entender, aquele dia era a final do campeonato. E por sinal, eu nem acompanhei aquela final. Eu fiquei lá, minha avó acompanhando, escutando, eu fiquei lá como um moleque de tudo, né? Só fazendo brincando e tal, e chegou meu tio, meu avô, tal, mais decepcionado e tal, mas eu nem percebi. Só na sequência, né? Lá na frente que eu juntei esse quebra-cabeça. Mas foi fácil para mim. Agora, você pegar uma criança, nasce em 2013, né? Um Guarani nessa sequência maravilhosa. E a Ponte chega em finais. Aí que você começa a falar, caralho, viu? O que eu vou fazer? Então a gente tem que começar a ter subterfúgios psicológicos, né? Então tava passando jogo de semifinal da Ponte, ele olhava, falava, o que tá acontecendo? O que é isso aí? Isso aqui é o time aqui aqui perto, tal, né? Mas o que é? Esse lugar aqui não é bom não. Então a gente passava na frente, aqui não é legal não, eles batem criança. É uma maldade, mas fazer o quê, né? A gente tem que... De alguma forma a gente tinha que iniciar o moleque. Ali não é legal não, eles não gostam de criança, eles batem cachorro. Então vamos colocando algumas coisas psicológicas aí pra ver se reforça. Deu certo, que o primeiro deu. Eu vejo as fotos. Agora a gente tem que ter, né, uma ajuda do Guarani pra ajudar com esse aqui, com o novo. Deixa eu expandir um pouquinho mais essa pergunta. O que você acha que o Guarani deve fazer para trazer mais desses torcedores jovens? Resultado. Resultado. O que a gente luta? Vamos lá. Para essa molecada aqui, a gente luta contra os times da capital, que tem uma exposição enorme de mídia, e lógico que vão ter, porque trazem resultado, trazem patrocinadores, tem torcidas imensas. Luta agora com o Flamengo estruturado, e ver o Flamengo é uma coisa que quem gosta de futebol, gosta de ver, não o time do Flamengo em si, mas aquela torcida do Flamengo. Quem vê o Maracanã lotado, com aquelas cores, você sente o arrepio, é uma coisa diferente, não parece uma coisa bélica como é São Paulo. Não parece uma luta entre Corinthians, Palmeiras, Guarani e Ponte, que um, na verdade, faz um cântico contra o outro. Nossa, parece uma ode ao time. E aí o time começa a ter resultado. Então aquilo encanta. Se eu que não torço fico encantado de ver, você imagina para as crianças de hoje.
E aí você tem os ídolos, né? Tem o jogador, tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique. Então aí você tem que ter resultado, tem que ter jogador que vai ser, por mais que você fale, nossa, mas ele é um exemplo, pode não ser, mas o cara tem carisma. E aí isso puxa. Outra coisa, eu tô falando aqui só dos times aqui do Brasil. E agora você tem uma luta muito grande também com os times europeus. Pô, ficar vendo aqui, vamos no jogo ali do Guarani, sentar ali no concreto, pegar aquele pastel lá oleoso, e ele olha aqui, pô, aquela Champions League espetacular, aquele estádio lotado, é Camp Nou, é Paris Saint-Germain, e os ídolos estão lá. Essa criançada acompanha os craques. Se for ver, o Vitor, que é o meu mais velho, tá, vai fazer 8 anos, o ídolo dele, assim, no futebol, é o Gabriel Jesus. Posso até que porcaria de ídolo, né? Mas é, o Gabriel Jesus é um jogador que marcou ele, tanto jogo da seleção que ele faz no Manchester City, ele gosta, né, de ver aquela cor do Manchester City, o futebol do que pratica o Manchester. Então, e até o João Gabriel foi uma escolha do Vitor, o nome, do meu mais novo. Foi por causa do melhor amigo dele, que é o João Lucas, da escola dele, e por causa de Gabriel Jesus. Então ele juntou os dois. E a gente olhou um pro outro e a minha esposa falou, nossa, que nome legal, ficou bacana. E ele escolheu o nome. Então tem isso ainda. Então você tem capital, você tem o Flamengo em si, porque eu acho que nenhum outro clube vai conseguir puxar aqui no país, né? Falando de outros estados, vai ser só o Flamengo. E essa luta, né, pelo futebol, esse futebol moderno, né, que falam, futebol moderno, o futebol europeu. Então, hoje é muito complicado. E respondendo, resultado. Precisa ter resultado, precisa ter ídolo, precisa ter aquele cara que é referência. Eu lembro do Vitor cantando o nome do Fumagalli. Eu tenho guardado até hoje. Molequinho de tudo, 3, 4 anos, cantando Fumagalli, Fumagalli, Fumagalli. Isso faz diferença. Você tem uma referência, você tem um cara que enaltece o teu clube. Não é só uma instituição, é um ser humano ali, tem esse lado humano de dar o amor pelo clube. E isso faz a diferença no torcedor. Acho que todo mundo aqui tem um jogador que despertou isso na gente. Acho que o Lucas tem, o Thiago tem, e quem está acompanhando aqui esse vídeo tem esse jogador também. Eu tive. Para mim foi o Djalminha. Não amoroso, Djalminha. Pra mim, esse cara, quando vestiu a camisa do Guarani, foi outra coisa que... Foi uma sequência. Como é que você virou? Sequência, tal, resultados. E chega um cara como o Djalminha e faz tudo que eu vi ele fazer com a camisa do Guarani. Jogou bola, hein? Meu Deus. Jogou bola demais. Jogou bola demais. A gente já entrou no Twitter em polêmicas vazias, né? Mas realmente, aquele trio espetacular do Guarani, que a gente sempre fala de Djalminha, Amoroso e Luizão, foram 6 jogos apenas, né, Lucas? Foi. E assim, o trio espetacular realmente do Guarani é Luizão, Amoroso e Edu Lima. Do Lima jogou muita bola. Edu Lima, a gente fala do Edilson lá de 92, mas o Edu Lima já vem com trabalhos prestados naquele time e vai numa sequência. O cara jogou muita bola e a gente não cita tanto esse cara. Falta um pouquinho da torcida mesmo, não só o Guarani, mas citar o tanto que esse cara jogou, porque ele ficou muito tempo no Guarani, né? Edu Lima, nós entrevistamos ele aqui no Bugricast por áudio durante aí o isolamento e tudo mais. Ele tem um carinho pelo Guarani gigante, porque, como você falou, acho que foram 4 ou 5 temporadas, foi, voltou, enfim, foi um cara que começou de ponta esquerda, veio para o meio, foi uma perna esquerda violentíssima, era um craque de bola e hoje está nas redes sociais, né? Hoje dá para interagir bastante com ele. Ele está bem acessível lá nas redes sociais. É um jogador que a gente tem que enaltecer muito daquela época, acho que foram isso, foi entre idas e vindas, né? Jogou, eu lembro dele em 92, lembro de 94, acredito que ele estava em 96 também. Ele estava em 96, ele voltou de empréstimo, ele contou isso pra gente na entrevista. Jogou pouco, jogou menos,
mas ele estava aí também. Mas são 3 times memoráveis do Guarani. Aquele time de 92, o time de 94 e o time de 96. Jogou pouco, mas fazia parte daquela equipe que também figurou entre as primeiras colocações na fase de classificação e que só caiu para um Goiás depois de um time totalmente desfigurado, né? Jogando lá em Goiás, que não tinha zaga. Sem zagueiro, né? Sem zagueiro. Sorley, cara. Jogou, hein? Pra mim, o melhor zagueiro que eu já vi no Guarani. Esse era impressionante que jogava a bola. E quando ele fica de fora, você fala, não. E olha que já tinha acontecido antes com ele, né? Em 95, na semifinal contra o Santos, quando ele estava no Fluminense, ele joga e o Fluminense faz 4-1 no Maracanã e vai jogar contra o Santos, né, no jogo da volta, e ele fica de fora, ele toma um cartão. A torcida do Fluminense com 4-1 se calou no Maracanã e deu no que deu, que tomou de 5-2 na volta, porque entrou um tal de lá, que agora nem lembro o nome do rapaz que entrou no lugar dele. Ele foi uma lástima. Depois, se o pessoal buscar no YouTube aquele jogo 5-2, jogo da volta, vocês vão ver, o cara que erra em todos os gols é o cara que entrou no lugar de Sorley. Como é que faz para a galera que está acompanhando a gente aqui, Flávio, já caminhando para o nosso final, como é que a galera te encontra? Seja nas redes sociais, que eu acho que você pode deixar isso por a segunda resposta, porque tem todo um contexto, mas o dia a dia do seu trabalho aí na CBN, como o pessoal acompanha aí o seu dia a dia, para aqueles que estão vendo a gente aqui. Bom, na CBN, o pessoal pode encontrar no Dial, então você vai ter que estar mais por Campinas mesmo, né? O FM 99,1. A CBN Campinas, mas a CBN está também no streaming, né? A gente tem o nosso aplicativo, então baixa aí no seu celular iOS e também no Android, tá lá, só que tem que buscar o da CBN Campinas, porque é isso que eu cito no programa. O pessoal fala, mas não estou escutando a CBN, é porque você está com o aplicativo da CBN São Paulo ou da CBN Vitória, porque toda a praça, a CBN tem tantas afiliadas, né? Toda a praça tem o seu aplicativo próprio, para poder trazer a sua informação local. Então, vai lá na sua loja, baixa o aplicativo da CBN Campinas, tem que colocar CBN Campinas, baixa o aplicativo, você está acompanhando a gente no Brasil inteiro. E agora a gente está começando também YouTube e Facebook. Então, lá no YouTube, o nosso canal, né, da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas, está fazendo transmissão ao vivo do CBN Campinas, que é o programa que eu estou apresentando já 9 anos. Faz um tempinho mesmo, hein? Vai para 9 anos nessa apresentação. Agora estou com o André Berenguel, então a família bugrina está cada vez maior no programa. Então a gente está lá das 9h30 às 11h30 com essa transmissão no Dial, no aplicativo, no streaming do site da CBN Campinas, ou no YouTube nessa transmissão todo dia e também pelo Facebook. Nosso canal no Facebook, procura lá a CBN Campinas no Facebook, curta a página, segue acompanhando o que a gente fala, acompanha todo o nosso material de jornalismo e também essas transmissões dos nossos programas locais. Então, CBN Campinas é das 9h30 às 11h30, trazendo aí as informações de Campinas e região. Boa, e nas redes sociais, como é que a galera interage com você? Tem uma história aí, hein? Você vê que nas redes sociais tem algumas diferenças entre as redes. No Instagram, é Flávio Paradela mesmo. Assim como no Facebook é Flávio Paradela mesmo. O Facebook é mais família, Instagram também está sendo um pouco mais família, algumas coisas. No Twitter, que eu sou mais vidrado e eu já compro já muito mais tempo nessa sequência, Xandson. Arroba Xandson. E aí, o rapaz chama Flávio Paradela e é arroba Xandson. Com X, hein? Quando eu conheci minha esposa, primeiro dia ela me chamou de Alexandre. Olha lá. Mas não é. Aí é Flávio Alexandre? Também não. O meu nome é composto, mas é Flávio Eduardo. Olha que maravilha. Tem nada de Alexandre. Mas o Xandson é uma derivação, você vê que também tem uma derivação de Xandão, que era o meu apelido, que é o meu apelido ainda para os amigos do colegial ou ensino médio, como queiram. Que a gente é de uma época um pouco mais antiga. Exato. Colegial E também da universidade. Porque teve uma sequência que muitos amigos que estudavam comigo no Pio XII, colégio aqui de Campinas, no Colégio Pio XII, também estudaram comigo na PUC.
ou fazendo jornalismo, fazendo propaganda, naqueles mesmos métiers, ou tá fazendo arquitetura, então estamos ali naquele H1, H2, sei lá, aquela área. Então, eu já vim com esse apelido próprio, né? Eu não ganhei um apelido novo na faculdade. E o meu apelido era Xandão. Aí tem uma explicação, e aí tem a ver com rádio, tem a ver com Guarani Ponte. É impressionante. Boa. Em 1996, na campanha política aqui de Campinas, a prefeito de Campinas, o então candidato que veio a ser o prefeito novamente, né, Chico Amaral, tinha um jingle de campanha. Bugrino, hein? Bugrino, exatamente, Bugrino. E naquele momento, era aquela que todo mundo que acompanhou aquela, quem lembra do Chico Amaral é o prefeito ideal. Era o slogan, né? E tinha lá um sambinha, um jingle, acho que o nome da banda era Teclado de Ases, alguma coisa assim. Mas tinha um momento, uma estrofe, que o cara rimava, porque tinha um cantor, tinha um outro, e eles iam, né, fazer um jogral entre eles ali. E tinha um momento que o cantor, gordinho e tal, fazia a infame rima. Vou te contar uma coisa com eterna segurança. Chico Amaral é o prefeito que vai cuidar da segurança. Mas aquilo eu odiava. Aquilo me enchia assim de raiva. Por que você está rimando? Vocês ganharam para isso. Segurança com segurança. E o meu pai, na época, ele fazia o mesmo programa que eu faço hoje, o CBN Campinas. Na CBN, que estava ainda começando. Eram 4, 5 anos. E no programa de manhã, ele tinha uma conversa com o Zaiman de Brito Franco, que era a Baixa Sociedade, era um quadro ali do CBN Campinas, não lembro nem se era CBN Campinas o nome, acho que era Notícia na Manhã ainda, e tinha esse quadro com o Zaiman de Brito Franco, Ponte Pretano. Então era uma conversa de Bugrino com Ponte Pretano naquele momento. Toda manhã, e tinha, obviamente, as suas provocações, e que era uma delícia escutar toda manhã. E meu pai foi, o Zaiman não é só uma coisa de ser um ponte pretano. O Zaiman sempre teve muita informação política, sempre teve essa veia política, um dos grandes jornalistas aqui de Campinas. E ele foi, Zaiman, pô, olha o que os caras estão fazendo na campanha, né? O jingle é muito bom, o jingle é melódico, grudou, mas convenhamos, hein? Estão pagando para os caras fazer segurança com segurança. E o Zaiman conhecia o rapaz, justamente o que cantava. Ele falou: o Xandão, você foi falar Xandão, cara. Xandão é Boa Praça, Ponte Pretano. Que daí que é Ponte Pretano? Que coisa aí? Então, não dá para segurar. Eu lembro que na época, quando teve essa conversa, na sequência mudou. Aí rimou com alguma esperança e assim vai, né? Porque eu acho que é meio fácil, né? Rimar segurança com alguma coisa. E eu escutei aquilo e fui pro Pio 12. Fui conversar com os amigos. Pô, meu pai falando no programa lá, o cara lá se chama Xandão, o gordinho. Aí, amigo meu, né? Muito amigo, né? Você realmente fica bravo com isso, né? E aquela história do bullying que vai se tornar, né, o seu apelido pra sempre. Você não gostou? Vou te chamar de Xandão a partir de agora, seu gordinho safado. Só porque o cara é ponte pretano, você não gostou dessa coisa que ele fez. E ficou. E eu falo pra você, durante uma semana, eu fiquei puto com aquilo. Caralho, o cara tá me chamando, por que tá me chamando de Xandão? E foi espalhando. Tá. Mas depois eu falei, pô, eu tenho uma identidade. Tem uma identidade aqui. O cara tá me chamando. E foi. E até gostei daquilo. Pô, me chamo Flávio, mas os caras vão me chamando de Xandão. Tem nada a ver. Isso vai causar um nó. E realmente, depois causou, né? Com a minha esposa. Na faculdade causou, no primeiro ano, que o professor de jornalismo, Carlos Alberto Zanotti, ficava o Alexandre. E eu nem dava a bola. Puta cara arrogante, né? Que porra é essa? Até que o nome dele não é Alexandre, não. É só apelido. O nome dele é Flávio. Oi? Então tem toda essa junção de jornalismo, rádio, Guarani, ponte, eleição. Tudo que eu gosto, vai.
Só tirando a ponte ali, não, isso aí. Não, esse não dá, a gente pula. Mas o resto, sim. Então, tem essa curiosidade. Boa. Flávio, eu queria agradecer. Flávio, Xandson, Xandão, queria agradecer a sua presença. Acho que, putz, bate-papo super legal, descontraído, muita história pessoal, muita história de Guarani. Eu acho que o objetivo desse quadro também é aproximar. Muitas pessoas, eu tenho certeza, se identificaram com muitas das histórias. Como eu te falei, também tem um avô que jogou no Guarani. O derby do século também foi, se não foi o último, foi um dos últimos jogos que eu fui com meu pai, que também deixou de ir desde 2012. Eu sou 2 anos mais novo que você. Vivemos muitas histórias. Tiagão, a geração mais nova, vai acompanhando aí. Acho que tem muita coisa para a gente falar. Muito obrigado aí pela participação. Tiagão, algum comentário a mais aí? Um agradecimento? Não, só agradecer mesmo ao Alexandre, quer dizer, ao Flávio, né? pela entrevista, foi muito legal. E fica com as portas abertas aqui para caso quiser participar. O prazer foi todo meu. Queria agradecer muito esse convite. As portas estando abertas, eu quero voltar mesmo, falar um pouquinho sempre do Guarani, sempre é bom. E lembrar, né, desses momentos, mesmo que momentos tristes, mas são momentos que marcam e ficam no nosso coração e fortalecem ainda mais esse amor pelo Guarani e pelo próprio futebol. Por que não, né? Porque futebol não é só alegria, não. Decepção faz muito tempo. E isso vale para a vida toda. A vida não é só alegria. A vida tem muita decepção. E a gente tem que saber, com o tempo, digerir e seguir bola para frente. Então isso é muito importante e o que faz, né, do futebol ser ter essa importância social é a gente conseguir colocar isso, a gente conseguir imaginar que são seres humanos ali jogando e quando a gente fala daquela referência de ter um jogador é isso, aquilo a gente se projeta nele, a gente projeta a nossa angústia, a gente projeta o que a gente queria ser, o que a gente queria estar fazendo naquele momento. Nossa, eu queria fazer esse gol. Imagina se fosse eu marcando. Quantas vezes eu imaginei isso? Eu me imaginei marcando esse gol num derby. Sempre projetei. Por mim, então, isso que é o legal, da gente conseguir colocar até as nossas frustrações, mas as nossas angústias. E o futebol tem isso. E essa paixão só cresce. Mesmo em momentos ruins, a gente quer momentos melhores, claro. Que a gente quer momentos melhores, que a gente volte a ter essas histórias que a gente contou aqui, dos momentos de glória, momentos de aqueles jogos históricos espetaculares. E a gente vai aqui com essa torcida, com esse conteúdo que está crescendo. E isso é um ponto importante, viu, Thiago, também, porque tá levando conteúdo para uma galera nova, para um povo que está começando a acompanhar o Guarani, e isso é bom, ter conteúdo exclusivo, conteúdo sobre o Guarani. É muito difícil a gente conseguir achar. A gente tem, obviamente, as mídias aqui de Campinas, a gente tem a EPTV, tem a Band, tem a CBN, tem a Rádio Central, tem todas as mídias aqui de Campinas, mas algo específico do Guarani e fortalecendo nas redes sociais, isso está faltando. O Guarani não tinha isso. E com vocês a gente está tendo de memes e está crescendo, e isso é muito legal. Porque fortalece, e engaja, traz mais gente para discutir, e é bom. Tem suas brigas, tem seus problemas, lógico que vai ter, em qualquer lugar, mas é uma tecnologia, uma plataforma que a gente tem que ocupar cada vez mais, e essa facilidade, né, de poder ocupar. Então, parabéns o pessoal do BugriCast, parabéns Lucas, parabéns Thiago, parabéns a todo mundo que faz o podcast, que está sensacional. Você encontra em Spotify, encontra no seu agregador favorito, né? Então você vai aqui pelo carro, você coloca, você escuta, vai viajar, quer fazer uma academia, quer fazer o que você quiser, você está acompanhando a hora que você bem entender, então isso é muito legal. E tem outra coisa, hein? Tô falando de todos, eu esqueci do meu podcast também. É isso aí, fala dele aí, cara. Eu tenho um podcast na CBN Campinas, e tá também no Spotify, Deezer, Apple Podcast, no agregador favorito, e é o Por Trás da Notícia. E o Por Trás da Notícia é como a gente conta, como a gente faz não como a gente faz a notícia, né? Mas como a gente faz a cobertura de um fato aqui em Campinas ou na região. Então,
o desafio, o trabalho que dá, né? Mudar todo o cronograma, enviar um repórter, às vezes até numa situação que é perigosa, e a gente conta essas histórias toda semana, às segundas-feiras. Tem sempre um episódio novo no Spotify, no Deezer, no agregador favorito. Tá aí em áudio, legal. E dá para fazer o que a gente faz aí com o BugriCast. Acompanha no carro, quando quiser, quando estiver no banho, quando estiver na cozinha, quando estiver na academia. Então tá essa facilidade. A gente tá ocupando também esse espaço, como vocês estão fazendo de maneira sensacional. Muito bom, galera. Esse Flávio Paradella, contando aí a sua trajetória, a sua história de bugrino e os desafios de formar mais bugrinos pela frente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma entrevista especial. Daqui a pouco teremos as próximas também, novos convidados. Estamos sempre abertos a dúvidas, críticas, sugestões, elogios, qualquer coisa que faça o BugriCast crescer um pouquinho mais. Tiagão, obrigado. Flávio, obrigado. Vamos para a próxima e, se Deus quiser, que 2021 seja um ano bem melhor para o nosso Guarani. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.